Olá, alunos queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos estudar aspectos da semântica, estudo dos sinônimos, dos antônimos, parônimos e homônimos. Bom, espero que vocês estejam preparados, façam as anotações que julgarem necessárias e vamos lá. Recursos semânticos, aula destinada aos alunos do ensino fundamental, sexto ano. Bom, antes de falarmos propriamente do que são homônimos, parônimos, sinônimos, é necessário, turma, que vocês também se recordem dessa definição, ou mesmo, talvez não se recordem, talvez vocês nunca tenham visto a definição do que é semântica, né? Porque eu falei no início, na abertura desta aula, que estudaremos aspectos ligados à semântica. E o que é a semântica? A semântica é a área da linguística, né, da língua, que estuda o significado e a sua relação com o significante. O que é o significado? O significado está associado ao sentido, portanto, ao conteúdo, ao contexto. Já o significante é a forma como as palavras são representadas, ou seja, as palavras, os sinais, a grafia, a escrita da palavra propriamente dita, ou mesmo o som daquela palavra. Então, a semântica é isso. Ela estuda a relação entre o significado da palavra e a forma como ela é apresentada. Ok? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Mediante isso, são esses aspectos semânticos que nós vamos estudar hoje, tá? Então, na língua portuguesa, o significado das palavras, ele sempre vai levar em consideração esses aspectos da sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. São aspectos imprescindíveis para que a gente entenda o significado das palavras e também não façamos nenhum tipo de confusão, de equívoco na hora de utilizar uma palavra e não outra, porque, né, vocês sabem que a língua portuguesa ela é bastante complexa quando se fala em escrita, né, quando se fala em ortografia. Bom, vamos começar entendendo um pouco o que é sinonímia e antonímia, tá? Sinonímia e antonímia. A sinonímia, gente, e a antonímia são dois aspectos conhecidos de vocês, né? Desde lá das séries iniciais, vocês estudam sinônimos e antônimos. É isso, tá? Sinônimos são vocábulos diferentes, né? Com a carga semântica semelhante, ou seja, são parecidos, tá? Eles são diferentes, porém mantêm um significado comum. Então, sinônimo de espaço, ambiente, sinônimo de carinhoso, afetuoso, sinônimo de apoiar, sustentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode se valer desses recursos da sinonímia para evitar, por exemplo, a repetição de certas palavras. Então, quando você utiliza uma palavra, você tenta buscar no mesmo texto, né, uma outra palavra, ou seja, um sinônimo, daí a importância da sinonímia. Já a antonímia são os antônimos, são palavras diferentes com a carga semântica, né, diferentes também. Então, são opostos, existe ali uma contradição, por isso, antônimos. Antônimo de bonito, contrário de bonito, feio. Antônimo de limpo, contrário de limpo, sujo. Antônimo de bom, contrário de bom, mal. Perceberam? Então, os antônimos têm a ver com relação de oposição, contradição. Isso são os antônimos. Antonímia, não. A antonímia tem a ver com... antonímia, sinonímia tem a ver com semelhante, com ideias semelhantes, tá? São sinônimos. Antonímia são contrários. Bom, agora vamos falar da
hiponímia ou hiperonímia. O que são palavras, o que são opônimos, né? Opônimos. Referem-se à relação de significado entre as palavras. Hiperônimos são palavras com significado mais abrangente. A gente usa demais, tá, gente? A gente sempre vai fazer uso dos hiperônimos e também dos hipônimos, sem mesmo percebermos. Esses termos são conhecidos como hipônimos, pois têm significado mais específico dentro de uma outra palavra mais abrangente. Então, hipônimo é o sentido mais específico. E hiperônimo é o sentido mais abrangente, mais amplo. Vamos ver no exemplo que fica mais fácil quando a gente aplica isso dentro de uma frase. Observem essas duas orações. Esta oração, na verdade. Minha namorada adora ver esportes na televisão. Futebol, vôlei, basquete. Ela não perde nenhuma transmissão. Observe, a palavra esportes é hiperônimo. Por quê? Porque tem um significado abrangente. Se você quiser algo específico, você vai detalhar quais são os tipos de esportes. Aí vão vir o quê? Os hipônimos. Hipônimo de futebol. Hipônimo. Futebol, vôlei, basquete. Então, você pergunta a vocês assim, gente, eu quero um hipônimo para a palavra futebol. Opa, ela quer um hipônimo. Ela quer que a gente coloque os tipos, né? Futebol não, para esporte. Ela quer que a gente coloque o tipo de esporte. Tá? Então, se eu colocar assim, eu quero um hipônimo para comida, vocês podem colocar arroz, feijão, alface, porque são comidas. Então, eu não especifiquei. Comida é algo amplo. Violência. Violência, a palavra é o hiperônimo. Eu tenho tipos de violência, que são o quê? Os hipônimos. Violência contra a mulher, violência contra os idosos, violência contra a criança. Então, são tipos de violência, são hipônimos. Hiperônimo, violência. Hipônimo, os tipos de violência. Tá? Bom, parônimos. Parônimos, gente, são palavras com significados diferentes, mas estrutura parecida, ou seja, forma de escrever parecida, significados parecidos. É muito comum a gente escutar as pessoas escreverem, né, de maneira equivocada, os falantes da língua portuguesa trocarem as palavras, porque são muito parecidos. Então, na hora de escrever, acaba escrevendo uma coisa sendo outra. E quando você troca, né, escreve uma coisa sendo outra, automaticamente você está ocorrendo aí um erro, né? Então, é importante tomarmos muito cuidado, termos muita atenção na hora de escrevermos os parônimos. Olha só, em vez de comprimento, você escrever cumprimento. Comprimento tem a ver com a extensão de um objeto, de um lugar. Cumprimento é de cumprimentar. Soar e suar. Soar, soprar. E suar, de transpirar. Tá? Cavaleiro e cavalheiro. Tá bom? Um tem o contrário de dama, outro é aquele que monta cavalo. Né? Cavaleiro monta cavaleiro, acompanha a dama. Cavaleiro, né? Cavaleiro acompanha a dama. Cavaleiro monta o cavalo. Então, são situações, são palavras diferentes, tá? Muito parecidas. Por isso que geram confusão. Então, é importante prestarmos muita atenção, tá? Porque isso gera dúvida. Então, se você tiver dúvida, busca o dicionário, procura pesquisar, mas não fica escrevendo errado por aí, que aí você vai dar um significado diferente. Quer ver outra? Eminente e iminente, tá? Eminente
quer dizer E. Com E é ilustre. Já iminente, com I, é próximo. Tá? Então, são palavras diferentes. Quer ver que as pessoas utilizam muito? Tráfego e tráfico. Tráfego é trânsito de veículos. Já tráfico é comércio ilegal, né? Então, temos também, quer ver outra que causa muita dúvida? É descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever, de colocar em detalhes um texto. Já a descrição é quando a pessoa é mais reservada nas suas atitudes, né? Não demonstra muitas atitudes, se mantém mais discreto, ok? Polissemia ou homonímia. É interessante falarmos da homonímia. Gente, primeiro, a homonímia, ou palavras homônimas, são aquelas que têm a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas com significados diferentes. As homonímias, gente, elas se subdividem, tá? Mas eu nem vou apresentar as subdivisões aqui, não. Quero apenas que vocês entendam. Observem a palavra são. São pode ser do verbo ser, quer dizer, jovens são, plural, né? Do verbo ser. Terceira pessoa do verbo ser, no plural. O são pode ser santo, né? São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, aquela palavra que acompanha a palavra e o nome do santo. São pode ser uma pessoa saudável, ou seja, o jovem é são, o menino é são é saudável. Perceberam? 3 maneiras diferentes, 3 significados diferentes para uma mesma palavra. Já a polissemia é a propriedade de um mesmo significante ter mais de um significado, que pode ser entendido o quê? Através do quê? Através do contexto, através da situação. Observe, manga, fruta e manga, camiseta. Como que eu sei que eu estou falando de uma palavra e não de outra? Através do contexto em que ela está inserida. Se eu digo, eu adoro andar pelo hortifruti e escolher a manga mais bonita. Essa manga aí não pode ser a manga da camiseta, né? Escolher a manga da camiseta dentro do hortifruti. Agora, se eu digo, manchei a manga da minha camisa preferida. Manchei a manga da camisa preferida, quer dizer, são situações diferentes, tá? Então, é importante estarmos bem atentos a essa situação. Ok, pessoal? Por quê? Porque, na dúvida, a gente sempre analisa o contexto. Olha só, adoramos cestas, né? Cesta, o objeto. Adoramos cestas, essas cestas com essas aí, com essa aí. Tirar uma cesta, tirar um cochilo, tirar um descanso depois do almoço. E adoramos cestas de final de semana, né? Dia da semana. Cada palavra aí dentro do seu contexto, escrita de uma forma, traduzindo aí um significado. Aí eu fiz a perguntinha para vocês, que tem a ver com essa tirinha aí. Vamos ver se vocês vão acertar, tá, pessoal? Um desafio, ó. Adoramos cestas, cestas e cestas. Falando é tudo a mesma cesta, mas ó, a escrita é diferente, o significado também. Vamos lá. Na tirinha, o personagem Armandinho faz uso de 3 palavras que possuem pronúncia e grafia similares. Similares são parecidas, tá? Sendo assim, as palavras sexta e sexta, nos 2 últimos quadrinhos, são o quê? Só nos 2 últimos aqui, ó. Sexta com S e sexta com X, aqui no meio. Essas 2 palavras dos quadrinhos são homônimas, sinônimas, parônimas ou antônimas. Elas são parônimas. Elas têm pronúncia e grafia parecidas. Elas nem são iguais, são parecidas, porque muda um Szinho aqui, né? Aqui tem um S, aqui tem um X.
Então, elas são parônimas, são parecidas na pronúncia e na escrita, porém, o significado é completamente diferente. São escritas parecidas, não são nem iguais. Pronúncia iguais, né? Escritas parecidas e significado diferente. Bom, vamos fazer um esqueminha aqui que eu acho muito interessante sobre aquela questão do hipônimo, do hiperônimo, que eu acho que é importante nós fixarmos. Hiperônimo, ideia geral. Hipônimo específico. O hiperônimo é abrangente. O hipônimo é específico. Então, hiperônimo de flores. Flores é a palavra geral, em sua forma generalizada. Aí eu posso ter margaridas, rosas, tá? Petúnias, orquídeas, que são os hipônimos de flores. Bom, mais um desafio aí, só que lidando com semântica aqui. Marque um X, marque com um X os emojis que têm significados contrários, ou seja, antônimos de feliz. Quais dessas carinhas, desses emojis aqui, são contrários a feliz? Esse aqui, ó, olhinho baixo, esse aqui, tá? Ó, essezinho aqui também, esse chorando, essezinho. Temos outros. Vocês vão com calma, viu? Em casa, fazer esse desafio. Temos aqui mais um desafio. Nas frases abaixo, você vai ter opções de palavras para completar as frases. Fique esperto, porque são parecidas, mas seus significados são muito diferentes. Tá? Então, vamos lá. A garota não tinha o menor senso de humor. Esse senso vai ser com C ou com S? Vou ao cinema na sessão das 10. Qual sessão vocês vão utilizar? A palavra avô tem acento com 2 S ou acento com C? Trancaram a cela com S ou cela com C e jogaram chave fora? Mandou ir para trás do volante com Z ou trás com S? Ó, gente, façam em casa, com calma aqui, olha. Copiem essas frases, completem. A resposta está aqui, eu coloquei já a resposta. Mas mais importante que vocês terem a resposta, galera, é vocês buscarem, pesquisar em um livro, ou mesmo no Google, o significado da diferença entre senso com C e senso com S. Todas essas palavras que eu coloquei aí. Bom, galera, por hoje é só, tá? Nós vamos chegando ao final da nossa videoaula. Eu vou, mas se Deus quiser eu volto e a gente vai ter mais oportunidades de aprendizado. Fiquem bem e se cuidem, não deixem de se cuidar. Tchau, tchau.